Em sua arrogância, a cultura jornalística trata as fontes como interfaces suspeitas. Faz isso há séculos e continua a fazê-lo em suas manifestações formais, por exemplo, nos manuais de redação, que orientam os jornalistas a olhar as fontes com desconfiança. Apesar disso, no plano das práticas e das rotinas de trabalho, as relações entre fontes e redações são cada vez mais intensas e cada vez mais profissionalizadas em benefício de ambas as partes. Nem poderia ser de outra maneira, pois, como já se disse aqui em aulas anteriores, não haverá bons jornalistas nem bom jornalismo sem boas fontes. E vamos ao que estava prometido para esta 15ª aula do curso, e o que estava prometido era o detalhamento dos 7 tipos que compõem a classificação de fontes anunciada na aula anterior. Em primeiro lugar, as fontes organizadas. Elas se caracterizam pelo alto nível de profissionalização, tanto no que se refere à produção de conteúdos noticiáveis, quanto no que toca à divulgação desses conteúdos. Como está dito na síntese apresentada no slide em exibição, fontes organizadas são empresas e instituições dos mais diversos tipos e atividades que atuam no jornalismo na condição de sujeitos sociais de grande competência discursiva e que se utilizam da linguagem e da via jornalísticas para afirmar ou para defender os seus próprios interesses nos conflitos da atualidade. Elas usam a notícia como sua principal forma de ação na sociedade. As fontes organizadas se contrapõem às fontes informais, que não têm nem identidade nem atuação institucional. São, portanto, protagonistas que falam apenas por si, como pessoas. Em boa parte das situações, elas aparecem nos conflitos da narração jornalística como vítimas ou como testemunhas dos fatos da atualidade, em especial aqueles que mais fortemente geram efeitos sobre a vida das pessoas. Igualmente marcadas pela informalidade, existem também as fontes aliadas. Essas fontes são assim chamadas em nossa classificação porque se trata de informantes com os quais os jornalistas estabelecem relações de confiança recíproca. Bons repórteres e bons pauteiros, em especial, se diferenciam pela qualidade e pela confiabilidade da sua lista de fontes aliadas, origem de indícios, revelações e provas para boas peças jornalísticas. São elas que atuam como origem das informações em off, das quais resultam frequentemente boas reportagens. Para as tarefas da explicação, o jornalismo precisa de bons acervos de fontes de referência. E fontes de referência devem ser entendidas como pessoas sábias ou instituições detentoras de conhecimento reconhecido e, além de reconhecido, socializável, graças ao qual o jornalismo pode cumprir a importante tarefa de tornar compreensíveis os complexos acontecimentos da atualidade. Mas o dever maior é o da veracidade, e para bem servir a esse dever, o jornalismo precisa de fontes de aferição, que venham a ser aquelas que, por sua independência e honestidade, e pelo alto grau de especialização em determinados temas e cenários, podem cumprir o papel de avalistas das revelações jornalísticas. O jornalismo e os jornalistas precisam de fontes de aferição para terem sempre a certeza prévia de que aquilo que divulgam tem a virtude de ser verdadeiro. Da tipologia das fontes fazem parte ainda as fontes documentais. Sabemos todos nós que jornalistas empenhados na elucidação dos fatos, dos problemas e dos conflitos da atualidade, jamais dispensam as revelações de documentos de origem confiável e claramente identificada, quer eles estejam vinculados a instituições ou a pessoas. Os melhores estudos e diagnósticos, as melhores análises e avaliações, os dados mais confiáveis e as denúncias mais consistentes estão normalmente em documentos de boa procedência, sigilosos ou não. E a tipologia das fontes se completa com as fontes bibliográficas.
denominação que abrange livros, teses, papers e outras formas de produção e revelação de saberes científicos, saberes tecnológicos, saberes culturais, e nisso se incluem os saberes populares. Trata-se de um referencial que dá fundamento às ações jornalísticas de narrar e argumentar, agregando-lhes a consistência de razões e ideias. E assim, e aqui, esgotamos o tema das fontes. E até a próxima aula, que será dedicada a outras questões do jornalismo.